Olha, o livro de Jeremias é, sem dúvida, um dos textos mais intensos e poderosos que a gente encontra. É como se fôssemos jogados bem no meio de uma nação em crise, à beira do colapso, tudo pelos olhos de um profeta que nem queria estar ali. É uma jornada pelo desespero e pela promessa. E tudo começa com um homem diante de um chamado que parecia impossível. E tudo começa com uma coisa muito humana, sabe? Uma dúvida que a gente até entende. Pensa só no peso dessa responsabilidade. Quando Jeremias é chamado para ser a voz de Deus, a primeira reação dele não é nada heróica. Ele não se sente preparado. Ele se sente como qualquer um de nós se sentiria. Inadequado, sem preparo, simplesmente jovem demais. Pois é, mas a resposta de Deus vira essa lógica de cabeça para baixo. A questão não é quem é Jeremias, mas de quem são as palavras. A autoridade não vem da idade dele ou da experiência dele. Vem direto de Deus. O poder está na mensagem, não no mensageiro. E é assim que tudo começa. Esse momento aqui é crucial. Ele define todo o resto. Vamos dar uma olhada em como esse chamado divino pega um homem comum e o coloca numa missão que, literalmente, mudaria a história. Olha só para essa linha do tempo. Isso aqui não é tipo um plano de carreira não, né? É um destino. Desde antes de nascer até a promessa de proteção, cada passo é muito bem pensado. E essa promessa, nossa, como a gente vai ver, era basicamente a única coisa que ia segurar a barra dele no meio do caos que estava por vir. E é aqui que a gente encontra a grande tensão da missão dele. Pense nessas duas imagens opostas, arrancar e destruir, mas, ao mesmo tempo, construir e plantar. Quer dizer, Jeremias tem que ser esse agente da destruição e, ao mesmo tempo, o portador da esperança. Essa dualidade que faz este livro ser tão forte e, às vezes, até meio desconcertante. Mas espera aí. Por que tanta destruição? Por que um profeta precisaria dizer coisas tão pesadas? Bom, a próxima parte leva a gente, digamos, para um tribunal, onde Deus apresenta o caso contra o seu próprio povo. Nossa, e a imagem usada aqui é de uma simplicidade que chega a ser devastadora. Imagina só, eles tinham uma fonte de água pura, viva, uma fonte que nunca acabava. E o que eles fizeram? Abandonaram essa fonte para cavar as próprias cisternas. E o pior, cisternas rachadas, que não seguram água. É o retrato perfeito da futilidade, sabe? De trocar algo real que dá vida por uma ilusão que não sustenta ninguém. E a coisa fica ainda mais pessoal. Não se trata só de uma decisão ruim, é sobre traição. A linguagem muda, sai do legal e vai para o relacional. A aliança que eles tinham com Deus era como um casamento. Então, a idolatria não era só um erro teológico, era a dor de um coração partido, de um voto quebrado. E olha, essa traição não foi um deslize, uma coisa isolada. Era sistêmico, estava em tudo, desde a liderança religiosa que devia guiar o povo até o cidadão comum. A podridão tinha se espalhado por toda parte. A idolatria e a injustiça social viraram tipo o ar que eles respiravam. Ok, até agora a gente ouviu as acusações. Agora a cena muda completamente. O veredito tá chegando e ele vem do norte. As consequências estão prestes a se tornar bem reais, em visões que vão assombrar Jeremias. E aí Deus faz uma pergunta que parece simples. Jeremias, o que é que você está vendo? Mas nessa pergunta está o destino de uma nação inteira. A resposta vai revelar tudo. A primeira coisa que ele vê é um ramo de amendoeira. E por que isso? Bom, porque a amendoeira é a primeira árvore a acordar na primavera. É um sinal. Deus está de olho, está atento e pronto para agir. A palavra dele não dorme no ponto, sabe? Já a segunda visão, essa não tem nada de sutil. Uma panela fervendo, borbulhando e se inclinando do norte. Não tem como interpretar isso de outro jeito. A destruição está vindo, e está vindo com tudo, quente e rápida, prestes a derramar sobre a terra. E a devastação que tá para chegar vai ser total. Não é só uma batalha, é o colapso de uma sociedade inteira. Pensa bem, invasão, cerco, fome, doença. Cada passo aqui leva a uma ruína ainda maior. Não tem para onde correr. E para o Jeremias, isso aqui não é só um relatório distante, entende? Ele sente cada palavra no próprio corpo, o coração dele dispara. Isso não é a previsão fria de um analista. É o grito de agonia de alguém que ama o seu povo e está vendo o desastre que eles mesmos causaram. E é aí, quando parece que não tem mais saída, quando a escuridão é total, que o livro dá uma virada. Uma virada inacreditável. Lá do fundo do poço do desespero, surge a mensagem mais inesperada de todas. Uma promessa de esperança.
Exatamente quando a gente pensa, pronto, acabou, uma nova história começa. Do meio das cinzas, dos escombros, surge uma promessa que ninguém teria coragem de esperar. Não é só sobre restaurar, é sobre transformar completamente. E essa aqui é talvez a ideia mais revolucionária do livro inteiro. O problema nunca foram as leis em si, sabe? O problema era o coração humano, que sempre dava um jeito de quebrar essas leis. Então, a solução não podia ser mais leis externas, tinha que ser uma cirurgia de coração, uma mudança que vem de dentro para fora. Pare e pensa no que isso significa. Um relacionamento direto, pessoal, sem precisar de intermediários, mas algo conhecido no coração. E o mais radical de tudo, um perdão tão completo que o passado é simplesmente apagado. Como se nunca tivesse acontecido. E para fechar, a promessa final une o espiritual com o físico, o concreto. A esperança não é só uma ideia bonita, abstrata. É um caminho de volta para casa. É a restauração de tudo que foi perdido, tanto dentro do coração quanto na terra. Então, no final das contas, a gente percebe que a destruição nunca foi o objetivo final. Ela foi o processo. Um processo doloroso, sim, mas necessário para limpar o terreno e abrir caminho para algo totalmente novo. Algo infinitamente melhor. Uma aliança baseada não em obediência por fora, mas na transformação por dentro, do coração. E esse paradoxo de Jeremias é algo que fica com a gente até hoje. Como é que uma esperança tão grande pode nascer justamente da destruição total? Como a maior promessa pode surgir da maior dor? É uma pergunta que nos desafia a olhar para os escombros das nossas próprias vidas e pensar: o que pode ser construído aqui?